Boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo de genética, nosso módulo de proliferação celular. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estadiamento do câncer, tudo bem? Então eu já vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início aos nossos estudos. Então, o principal objetivo da nossa aula de hoje vai ser caracterizar o estadiamento do câncer, identificando os tipos e a importância. E para isso, pessoal, eu quero que vocês pensem que estadiamento é uma classificação do câncer. A gente vai classificar ele para melhor entender e, consequentemente, ter o melhor tratamento possível, para a gente ter um melhor prognóstico, ok? A gente tem uma classificação que é mais geral, que é chamada de TNM, e a gente tem algumas classificações que são específicas, que a gente também vai passar na nossa aula de hoje. Então, isso que seria o estadiamento, uma classificação. Seria que tem uma classificação mais geral e uma classificações mais específicas, com a finalidade de a gente entender melhor sobre ele e, consequentemente, tomar as melhores decisões clínicas. Então, pessoal, o estadiamento geral, ele é chamado de TNM, e ele recebe esse nome porque ele é uma sigla de três questões que são avaliadas no tumor. O T significa tumor, ou tumor primário. O N significa presença de linfonodos. E M significa metástase. Então, o que vai ser variado aqui no nosso tumor primário, na fase T? Ela vai ter uma variação de T0 até T4. Sendo que TX significa que o tumor não pode ser variado, então a gente não conseguiu variar ele. T0 significa que não tem nenhuma evidência de tumor. T1 significa que a gente, ele não pode ser diagnosticado clinicamente. Então, por exemplo, na palpação ele não pode ser diagnosticado, mas por alguns outros métodos, geralmente acidental, ele pode ser diagnosticado. Então, vamos pensar, por exemplo, no câncer de próstata. Um câncer do tipo T1 seria aquele que o médico ele faz o exame de toque e ele não encontra nada. Mas por acaso ele fez uma biópsia ou por acaso ele fez um exame de PSA e esse exame de PSA ele deu levemente alterado. Então a gente vai para subclassificações T1. Então, o T1 geralzão seria que a gente não tem o diagnóstico pela palpação ou pelo exame de imagem, mas a gente pode ter um achado histológico por acidente, um achado histológico incidental, às vezes fez uma biópsia e achou. O T1A seria um achado histológico incidental em menos de 5%. O T1B seria um achado histológico com mais de 5%. O T1C geralmente é quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, porque ele vai ser identificado, porque a gente vai ter um PSA que ele vai ser levemente elevado. Então a gente faz uma biópsia e, como esse PSA está levemente elevado, a gente consegue fazer esse diagnóstico, tudo bem? Então, mais uma vez, o T0 é quando a gente não tem evidência nenhuma de tumor. O T1 ele vai ser quando a gente tem um tumor que ele não pode ser diagnosticado clinicamente por exame de toque ou de imagem, mas pode ser que incidentalmente a gente ache ele com menos de 5%, com mais de 5%, ou no câncer de próstata, porque o PSA deu elevado e a gente fez uma biópsia e achou. Esse é o mais comum da gente achar, o T1C, tudo bem? Agora, pessoal, quando a gente fala do T2, significa que ele está confinado à próstata, né? Então ele fica exclusivamente dentro da próstata. E a próstata, pessoal, ela vai ser dividida em lobos. Então, o T2A significa que um tumor ele envolve menos de metade de um lobo. O T2B significa que ele envolve mais de metade de um lobo. E o T2C significa que ele envolve mais de um lobo. Tudo bem? Então, T2A menos de metade de um, o T2B mais de metade de um, T2C mais de um lobo envolvido, ok? O T3, pessoal, significa que ele vai se estender além da cápsula prostática. Lembra que a próstata ela vai ser circulada por uma cápsula? Essa cápsula ela pode ser rompida, o tumor ele pode estender através dessa cápsula e a gente dá o estadiamento de T3 para isso. Então, ela pode ser diagnosticada com T3A, aqui a gente tem uma extensão extracapsular omniobilateral, e o T3B que a gente tem um tumor que invade as vesículas seminais. Então, a grande diferença aqui está no T3B, que ele vai invadir as vesículas seminais. O T34, pessoal, significa que ele vai invadir os demais tecidos. Então, ele vai sofrer um processo de proliferação celular. Então, no T3B, ele vai invadir exclusivamente as vesículas seminais. Se ele for T3, se ele for T4, ele vai invadir qualquer outro tecido que não seja as vesículas seminais ou a próstata, claramente, né? Então, esse seria o estadiamento de acordo com o T, ou seja, o tumor primário. Agora a gente pode classificar a parte N, que é uma parte mais simples, que a gente vai investigar se tem uma metástase, se tem uma proliferação para os linfonodos. NX, de maneira análoga, significa que a gente não conseguiu fazer o exame, a gente não conseguiu realizar o que precisava ser realizado.
O N0 significa que a gente tem ausência de metástase para os linfonodos não estão envolvidos, e o N1 significa que os linfonodos eles estão envolvidos. Então, NX não conseguiu, N0 é porque não tem, N1 é porque tem metástase linfonodal. As metástases a distâncias, a gente tem a mesma classificação, só não está mostrando aqui. MX significa que a gente não conseguiu fazer esse diagnóstico. M0 significa que não tem metástase a distância, ou seja, não vai para outros tecidos. E N1, M1 significa que a gente tem metástase à distância, tudo bem? Então, essa seria a classificação mais geral, a classificação TMM, de tumor, linfonodos e metástases, ok? Mas igual eu comentei anteriormente com vocês, pessoal, a gente vai ter alguns estadiamentos, algumas classificações que eles vão ser específicos de algumas áreas. Por exemplo, a gente tem o FIGO, que é a sigla para Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Então, a gente vai fazer a variação de tumores que eles são restritos à ginecologia e obstetrícia. Por exemplo, o câncer de colo de útero, o câncer de vulva de vagina, então, a gente tem a classificação dele de 1 até 4, sendo que cada um deles é classificado em A e B. Então, o 1 significa que ele fica restrito ao órgão de origem. Aqui está mostrando o colo do útero, então ele vai ficar restrito ao colo do útero. No 1A, ele vai ficar bem restrito ao colo do útero. Aqui no 2A, no 1B e 1C, a única diferença é que 1B ele vai ter menos de 4 centímetros e o outro vai ter mais de 4 centímetros, tudo bem? A gente pode fazer a classificação com relação ao estadiamento 2. O 2 significa que ele vai ter um leve extravasamento do órgão de origem, mas ele não vai chegar na parte da pelve, tudo bem? Então essa é a grande diferença entre o 2 e o 3, porque o 3 ele pode chegar na parte da pelve. Então o 2 ele vai ser um leve estadiamento, enquanto o 3 ele vai ser um estadiamento maior, uma proliferação maior que pode chegar na parte da pelve. O 2 ele pode ser dividido em 2A, que ele vai ser uma parte que era mais frouxinha, e o 2B ele vai ser uma parte que ela vai ser mais proeminente, uma parte que era mais tranquila da gente encontrar. O 3, pessoal, igual eu comentei anteriormente, ele vai ser um extravasamento que ele é maior. Ele pode ser um extravasamento tanto para outras partes, aqui, por exemplo, o 3A, o 3A, ele está extravasando para a região vaginal, o 3B, ele está extravasando para pelve, igual eu comentei anteriormente, isso é o que diferencia o 2 do 3. O 3 ele vai extravasar também para a região pélvica, ok? O 4, pessoal, significa que a gente tem metástases para outros órgãos. O 4A significa que a gente tem metástase para partes mais próximas. Então, por exemplo, do útero, a gente pode ter uma metástase para a bexiga ou para o reto, seria uma metástase próxima de 4A. De 4B, a gente teria metástase para órgãos mais distantes. Então, aqui está mostrando, por exemplo, o intestino, mas poderia ser um pulmão, poderia ser uma metástase para qualquer órgão que ele esteja mais distante, tá bom? Então, essa é a classificação de FIGO, classificação da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Mas a gente tem algumas outras classificações, mas é a título de curiosidade mesmo para a gente avaliar. Por exemplo, dos linfonodos, a gente tem uma classificação, um estadiamento que ele chama de AN-Arbor. AN-Arbor. Que ele vai classificar de 1 a 4 e as letras E, A, B e X. Então, o 1, ele vai ser uma única cadeia linfática que ela vai ser afetada. O 2, eles vão ser duas cadeias linfáticas, mas eles vão estar do mesmo lado do diafragma. O 3 vai ser duas cadeias linfáticas, mas cada um de um lado do diafragma. O 4 vão ser várias cadeias linfáticas que vão estar envolvidas. Então, o 1, única cadeia linfática. O 2, duas cadeias linfáticas do mesmo lado, diafragma. O 3, cada um de um lado do diafragma. O 4, várias cadeias linfáticas envolvidas. A gente pode ter o B, o tipo B, que ele vai ter os sintomas de perda de peso, febre, sudorese noturna e fraqueza muscular excessiva. A gente pode ter o A, que a gente não tem esses sintomas. A gente pode ter o E, que tem um comprometimento extranodal, então que a gente está avaliando os nódulos do linfonodo, mas a gente pode ter um comprometimento que vai além dos nódulos do linfonodo, classificação E. E a classificação X é uma doença muito específica aqui dessa área também, doença de Bulk, tudo bem? E a gente tem a classificação de Dux. A classificação de Dux está relacionada com o câncer coloretal. E o câncer coloretal ele pode ser classificado de A, B, C ou D. Sendo que A ele vai ser limitado à mucosa,
O B, ele não vai ser limitado à mucosa, mas ele vai ser limitado à parede intestinal. Ele tem as classificações. Ele vai extravasar a mucosa, né? A gente tem o B1, a gente tem o B2, a gente tem o B3. O C1, o C2 e o C3, além de extravasarem a mucosa, eles também vão estar relacionados com os linfonodos. Então, o A é exclusivo da mucosa, o B ele extravasa a mucosa, o C ele vai ser, além de extravasar a mucosa, ele vai ter envolvimento com linfonodos também. Enquanto o D, ele vai ter uma metástase à distância, então ele vai passar para outros tecidos que eles estejam mais longe ainda, que não sejam os linfonodos, ok? E por último, pessoal, eu queria falar que essa classificação de Gleason, esqueci de colocar o nome dele aqui, mas ele vai fazer uma variação da próstata em específico. Ele vai avaliar a próstata num grau de 1 a 5 e ele vai fazer uma raspagem. E ele vai encontrar os dois padrões que são mais comuns nessa raspagem. E ele vai fazer a soma desses dois padrões. A gente fala que o mínimo, pessoal, geralmente vai ser no 3, que a gente vai começar a perder as margens aqui da próstata. Aqui onde a gente tem glândulas pequenas e uniformes, e isso ele vai ficando cada vez mais dissociado. A gente fala que o mínimo é o 3 porque já é muito difícil uma pessoa fazer uma biópsia quando ela está nos níveis 1 ou 2. Então falam que o mínimo é 3. E a gente vai encontrar os dois padrões que eles são mais comuns aqui nessa raspagem. O padrão mais comum ele vai ser chamado de padrão primário e o segundo mais comum de padrão secundário. E a gente vai fazer a soma dos dois para verificar o quão benigno, o quão maligno esse tumor ele pode ser. Então, por exemplo, se as duas raspagens, os dois padrões mais comuns forem de nível 3, a gente vai ter um Gleason que é 3 mais 3, que ele vai ser igual a 6, então ele é de baixo risco. Mas a gente pode ter um padrão mais comum, que ele seria o 3, e o segundo mais comum, que seria o 4. Então a gente faria 3 mais 4, que é igual a 7, então teria um padrão moderado de malignidade. Ou a gente pode ter o contrário também, seja o padrão 4 mais comum e o 3 o segundo mais comum. Então a gente teria que colocar 4 mais 7 igual a 7, 4 mais 3 igual a 7, tudo bem? Então é muito importante a gente levar isso em consideração na escala de Gleason. A ordem ela vai alterar aqui, porque o primeiro número a ser somado é sempre o padrão mais comum e o segundo número a ser somado é o segundo padrão mais comum, ok? E aqui, por exemplo, 10, que seriam os dois padrões mais comuns, eles são de nível 5, seriam muito alto risco de malignidade, tudo bem? E pessoal, é mais isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje, de entender o que seria o estadiamento e quais são os seus principais tipos, tudo bem? E é isso. Espero de verdade ter ajudado. Qualquer dúvida, fique à vontade para me chamar. Até mais.